Olá pessoal, hoje venho fazer aqui uma análise e uma explicação do jogo Rise to Nobility. Fiquem por aí! Bem, este é o tabuleiro do Rise to Nobility. É um tabuleiro, como podem ver, tem muitas coisas e ocupa um espaço bastante grande aqui na mesa, no tabuleiro. Então, isto trata-se de um jogo de alocação de dados e com isso construção de motores de produção para ganhar pontos no final. O jogo desenrola-se em 10 rondas, como vemos aqui de lado, em que vamos estar a gastar, cada jogador vai estar a gastar os seus dados. Temos sempre 5 dados à nossa disposição, portanto no início do turno vamos lançar os dados, vamos ver o que é que vamos ter e depois, cada turno, podemos usar um dado. Mas no final da ronda, nunca podemos ultrapassar aqui o nosso nível de prestígio, que começa em 9, ou seja, isto iria permitir-me usar, por exemplo, dos dados que me saíram aqui no lançamento, e aí dá para usar, por exemplo, um 1, um 2 e um 5, ou por exemplo, um 4 e um 9, mas já não poderia usar o 6 e o 11, porque ia além dos 9 no final do turno. Portanto, cada turno nós podemos usar os dados que quisermos, desde que no total não se ultrapasse o nosso nível de prestígio. Então, o que é que nós podemos fazer com os nossos dados? Bem, podemos fazer várias coisas. Podemos gastar um dos nossos dados para cada uma destas localizações. Cada uma destas localizações produz um tipo de recurso, neste caso o recurso branco, que são livros, neste caso o recurso castanho, que é mobiliário, aqui o recurso amarelo, que são joias, aqui o recurso verde, que são uma espécie de cerâmicas, o recurso azul, que são bastões mágicos, e o recurso magia, e o recurso vermelho aqui, que são armas, machados, mas diríamos que são armas. Então, em todas estas localizações, o princípio de jogo é o mesmo. Então, por exemplo, pegando aqui num dado, se eu escolhesse um 1, podia alocar aqui, de 1 a 2, aqui vão de 3 a 4, 5 a 6. Eu é que escolho onde é que vou pôr, portanto, um só posso pôr aqui, e quando coloco aqui, posso fazer a ação que está aqui. O que é a ação? A ação é poder gastar uma moeda para obter um recurso amarelo. Os recursos são representados por esta caixinha de cubos, aqui um para cada cor, portanto, eu ia receber aqui, gastava o meu dado de 1, pagava uma moeda e obtinha um recurso amarelo para adicionar ao meu painel do jogador, sendo que aqui em cima o sítio para cada um dos recursos, para nós conseguirmos ter noção do que é que temos. Portanto, era isto que permitia, mas permitia-me também adicionar 2 trabalhadores. E o que é isto? Os trabalhadores. Isto dos trabalhadores é algo que é essencial neste jogo, porque este jogo, no fundo, acaba por ser um jogo de gestão de migrantes. E estes são os migrantes que estão a surgir aqui no jogo. Porque supostamente, tematicamente, este jogo acontece depois de uma guerra entre várias raças e várias fações e consiste em criar aqui as condições para que estes colonos, estes refugiados, possam viver e trabalhar em conjunto. Então, o que é isto? Estes são os colonos que surgem de início. São colonos que estão sempre a chegar, de várias raças, temos aqui vários, e é com eles que vamos então ter os trabalhadores para adicionar às várias localizações de produção. Vamos pegar aqui nisto. Este é um dos que está disponíveis, são os elfos. Significa que quando eu conseguir cumprir esta carta, vou ganhar 2 trabalhadores. Já explico como é que se ganham estas cartas. Por exemplo, se eu tivesse cumprido esta carta, aqui no meu tabuleiro individual, eu iria receber 2 trabalhadores que iria colocar aqui no meu estoque de trabalhadores possíveis. No entanto, eu só posso cumprir uma carta quando tiver uma casa disponível para eles virem morar. Portanto, a casa viria para aqui e então eu teria os trabalhadores. É mais ou menos este o princípio, já volto atrás nisto. Então, voltando à ação, eu tinha alocado o meu dado de 1 e então podia também pegar em 2 trabalhadores e adicionar aqui como aprendizes. Este número de espaços está disponível consoante o número de jogadores, ou seja, isto pode ser jogado até 6, para 6 jogadores estariam os 6 disponíveis e estariam também os 3 edifícios. Se fosse jogado, por exemplo, só a 2, só estaria um edifício, é um edifício para cada 2 jogadores e 2 espaços também. Então o que é que isto queria dizer? Eu tinha colocado isto, tudo bem, comprei, mas numa próxima vez, se eu fosse jogar, imaginemos que eu alocava aqui um 4, na próxima jogada, o que é que ia fazer? Eu poderia adicionar o mais, mas poderia comprar
2 recursos amarelos, aqui as joias, e porque tinha 2 aprendizes ganhava mais 2 recursos amarelos de bónus, um por cada um. Portanto, isto é extremamente poderoso como motor de produção. No final da ronda, eu também vou ganhar dinheiro equivalente ao número de aprendizes que temos em cada uma das localizações. Depois depende do número de aprendizes que existem em cada local. Por exemplo, se fosse só um, normalmente é 3 moedas por cada um, cada sítio. Se fossem 2, normalmente é 2, mas isto depois também depende do número de jogadores. Há uma tabela que podemos seguir para ver quanto é que rendem. Ou seja, alocar trabalhadores é um modo, neste caso aprendizes, alocar aprendizes é um modo de termos então um influxo de matéria e depois também de dinheiro no final do jogo, porque também não se consegue produzir matéria sem ter dinheiro. Isso é essencial. Portanto, o jogo vai rondar nisto. E como é que então nós temos todas as localizações, existem várias, estão a ver, para as várias cores, ok? Tudo isto é importante e depois isto vai ser importante tendo em conta a nossa estratégia. No entanto, então como é que nós conseguimos ter mais colonos? Precisamos de construir casas. Temos de ter habitações. E é aqui que se constroem as habitações. Custam 5 moedas, construímos uma casinha e é essencial termos uma casinha disponível no nosso player, no nosso board individual, para podermos então ir buscar colonos. Para construir a casinha temos que colocar aqui um dado, temos que respeitar aqui, colocar sempre um dado inferior àquele que foi colocado antes e são estas as ações disponíveis. A outra ação que podemos fazer, relembrando que já falei das ações de produção nos vários locais, a ação de construir casa e agora a ação de reservar um migrante. Aqui a ação de reservar um migrante também consiste em pegar num dado, colocar lá e o dado seguinte tem de ser sempre maior que o dado anterior. Portanto, isto é um modo de andar aqui alguma competição pelos locais. E a partir do momento em que fizemos esta ação, podemos escolher um destes colonos. Existem colonos de nível 1 e nível 2, isto vai mudando depois, mas eles são basicamente a mesma coisa, no geral, ainda que sejam de espécies diferentes. Então, o que é que acontece aqui nesta carta? Por exemplo, este é dos anões. Estes anões dão 2 trabalhadores, como podemos ver aqui em cima, e podem dar de 6 a 9 pontos de vitória. O que é que isto quer dizer? Para cumprirmos esta carta, que é como se fosse uma ação individual, não tem nada a ver com alocação de dados. Por exemplo, ir buscar a carta é uma ação de alocação de dados, mas cumprir o contrato é outra ação. Para cumprirmos este contrato, para podermos ter estes anões a viver connosco, porque nós somos neste jogo um senhor nobre, que tem a sua população, temos que entregar peças castanhas, amarelas, verdes e amarelas. Isto quer dizer que até um mínimo de 6, mas podemos ir até 9. Significa que temos que, com esta combinação, com estas combinações, entregar este tipo de peças para cumprir a carta. Se entregarmos, por exemplo, 6 peças destas combinações, ganhamos 6 pontos, podemos entregar até 9 para ganhar 9 pontos. E ganhamos então as duas de população e passamos a ter anões a viver connosco. Isto também vai ser importante, a raça da população que vem viver connosco. Ou seja, este é basicamente a base do jogo para obter trabalhadores e para obter produção de recursos. Mais coisas. Aqui no escritório do Burke existe a possibilidade de alocarmos também dados, por exemplo aqui um 2, e obter uma destas pecinhas que são não mais não menos do que peças que podemos gastar para aumentar e diminuir o valor dos dados. Cada um corresponde a um, portanto isto é muito importante para manipular os dados, sendo que aqui nas casas mais à frente é possível ir buscar uma e depois pagar para receber mais uma, ou aqui buscar uma e pagar para receber mais 2. Nesta localização aqui da princesa, nós podemos alocar dados para ganhar pontos de prestígio. E é isso que vai permitir fazer subir aqui o prestígio, que nos define quantos dados é que podemos usar por turno. Isto vai ser muito importante. Depois temos aqui também o porto. O porto também é um sítio para alocarmos dados. Por exemplo, se eu alocasse aqui um 5, poderia vender 5 recursos à minha escolha, sendo que aqui está tabelado o preço de cada um e a quantidade que o barco aceita. É um modo também de receber dinheiro. Aqui em baixo temos também os edifícios de melhoria
das localizações de produção e do nosso próprio tabuleiro individual. Então vamos aqui a um exemplo. Por exemplo, aqui o edifício amarelo. Como é que isto funciona? Também eu pego um dado, aloco, cada um corresponde a uma localização e eu tenho que pagar as respectivas moedas e posso depois então construir o edifício. Se eu fosse, por exemplo, construir aqui este edifício amarelo, iam custar 8 moedas e 2 dinheiro. Eu ia pegar nele, passava aqui para a localização em cima, amarela, e iria construir no sítio mais à esquerda. Se eu tivesse a jogar 2 jogadores, apenas havia um destes possível para construir. Havendo mais jogadores, isto vai abrindo. E o que acontece quando eu faço isto? Quando eu faço isto, ganho imediatamente 5 pontos de vitória, que são registados ali no marcador, vamos registando, e ganho também, como mostra ali, tem 3 estrelinhas, pontos de nobreza. Eu começava aqui e ia subindo 1, 2, 3. Isto é muito importante, porque isto no final do jogo pode dar muitos pontos e permite-nos desbloquear também contratos do Conselho de Pedra. Se nós tivéssemos passado aqui esta zona, iríamos desbloquear a nossa personagem. Cada um de nós recebe uma carta de início, que simboliza o nosso nobre, quem nós somos, e que quando conseguimos atingir a nobreza, respondendo aqui por este escudo roxo, ganhamos este benefício. Neste caso ganhávamos 5 moedas de ouro. E também cada uma das personagens tem aqui um símbolo em cima, que significa que podemos usar mais do que 3 itens dessa cor, podemos usar até 4, para cumprir os clones, porque estamos limitados a um máximo de 3. Com este, por exemplo, ele pode usar 4 joias, não apenas só 3. Nos contratos, quer dizer, nos clones. Isto é uma maneira de ir subindo, podemos ir subindo, por aí fora. No final do jogo, o local onde estivermos são os pontos de vitória que ganhamos. Ok? Agora vamos aqui aos edifícios, porque os edifícios têm mais que se diga. Imaginem que eu construía este edifício. Eu só posso construir este edifício quando tiver pelo menos um aprendiz, porque assim que isto acontece, este aprendiz transforma-se num mestre desta oficina. E a partir daí então, as coisas mudam. E o que acontece? Por exemplo, se fosse jogado mais um dado, imaginem, noutra jogada, por exemplo, vinhamos aqui, o que acontecia? Podia comprar até 3 recursos amarelos por 3 moedas, ia ganhar um de bónus, e neste caso ia ativar também o edifício, que significava poder relançar um dado. Se este edifício fosse, por exemplo, de um jogador verde, ia acontecer tudo na mesma, ativava o edifício e o dono do edifício ia ganhar também uma moeda. Isto gera aqui alguma interatividade entre os jogadores. Algo que é importante nos edifícios é que quando nós alocamos, por exemplo, um dado, vamos colocar aqui, por exemplo, se eu alocasse aqui este dado, sendo o jogador vermelho, eu iria então poder fazer uma troca, ou seja, dar um dinheiro por uma peça amarela e ia ativar também o edifício, ou seja, neste caso podia relançar dados. E ia ganhar depois também um recurso adicional, porque tinha aqui o meu trabalhador da minha facção. No entanto, há aqui outra coisa, que é a seguinte: se eu colocasse, por exemplo, aqui, imaginemos que eu colocava este, e, por exemplo, estava aqui um edifício feito. Isto significa que eu, ao colocar aqui, vou fazer esta ação e vou ativar todas estas. Ou seja, ia poder fazer troca, que é o símbolo aqui disto, trocar um amarelo por outro, ganhar um amarelo ou trocar um recurso por outro, podia relançar um dado, e também o dono do edifício, vamos imaginar que era meu, se fosse meu eu não ganhava o bónus em cima, mas o outro jogador ganha o bónus em cima, que neste caso é uma moeda, quando eu ativo os 2 edifícios. Se este edifício fosse então, por exemplo, do outro jogador, o que iria acontecer? Eu ativava isto, podia ir comprar 2 recursos amarelos, podia colocar um boneco aqui, como trabalhador, como aprendiz, aliás, e ativava os 2 edifícios, podia buscar mais um amarelo, podia ir relançar dados, e então o jogador amarelo ia ganhar uma peça amarela e uma moeda. Portanto, ou seja, tem esta interatividade nas fábricas, e que vai ser interessante de podermos explorar. Ou seja, com esta jogada todos ganham e há aqui uma clara noção de interatividade que é potenciada por esta dinâmica dos edifícios, que são então as fábricas onde vão então os mestres trabalhar, que anteriormente teriam que ser aprendizes. Por final, falta aqui o Conselho de Pedra, que é outra jogada possível. Também podemos pegar num dado, aqui é de 1 a 2, colocamos, perdemos 2 de influência ou de prestígio, é assim que eu tenho estado a designar,
Isto permite-nos fazer uma destas linhas de contratos, sendo que temos que ter a viver connosco, esta raça correspondente à coluna. Ou seja, se eu quisesse cumprir este contrato, teria que pagar 3 moedas, 2 de mobiliário, 2 de joias, teria que ter humanos a viver comigo e então ia ganhar 6 de pontos. E tinha que estar no nível de nobreza passado do branco. Portanto, são uma série de restrições. Se no jogo vamos fazer muitos pontos através dos nossos migrantes que chegam, esta também é uma forma de fazer pontos no jogo. Portanto, o jogo está mais ou menos explicado no geral. Depois há aqui mais uma pequena expansão que vale a pena referir. Temos mais esta expansão em que nos permite alocar aqui dados. Desde que tenhamos estas raças que estão aqui em cima, podemos colocar aqui um trabalhador e ficamos com estes benefícios. Por exemplo, de buscar mais migrantes quando vamos buscar, de perder menos influência no Conselho da Pedra, de vender por mais bens e no final os aprendizes que estiverem também aqui a trabalhar também dão 3 moedas de ouro cada um. Outra variante ainda, uma variante que sempre que vamos aqui ao escritório temos a possibilidade de perder pontos de influência, biscar até 3 cartas e que são multiplicadores. Por exemplo, este aqui, no final do jogo, diz que ganhamos 2 pontos por cada carta de Trobit que tínhamos satisfeito dos migrantes. E existem muitas delas. Para os Trobits, para os edifícios, tivermos, para os bens que tínhamos gasto nos planos que chegaram, existem vários. Nós podemos fazer isto, mas isto também consome dados. Consome até 3 dados, que é algo que se coloca na carta, antes dela estar cumprida. A carta, isto é o verso da carta. Colocamos aqui isto e vamos ter que, por exemplo, para cumprir isto, alocar um 3 e um 5. Portanto, isto vai consumir bastantes recursos, até porque só há 10 rondas, não há muitas. Portanto, isto tem de ser escolhido com algum critério, alguma estratégia. Faltam só aqui os edifícios do nosso individual. São estes edifícios aqui públicos. Significa que quando adquirimos um clone ganhamos mais um ponto. Nós devemos colocá-lo numa destas localizações. Quando colocamos aqui ganhamos então os pontos de nobreza e ganhamos aqui também pontos. E na fase de produção passamos a ganhar também o que está aqui em cima, dependendo do sítio onde colocarmos. De notar que os mestres nos edifícios, no final da ronda, em vez de produzirem dinheiro, vão produzir o bem que está aqui. Neste caso, este iria produzir amarelo. Portanto, há toda aqui uma estratégia de alocação inteligente dos trabalhadores para produzir ou dinheiro ou recursos, para depois então adquirir mais colonos e depois adquirir mais contratos no Conselho da Pedra para fazer mais pontos. Portanto, há aqui várias opções estratégicas e, apesar deste tema fantasioso, parece um Eurogame quase clássico. Pronto, basicamente é isto o jogo Rise to Nobility. Podemos dizer que por esta capa provavelmente não estaríamos à espera de um jogo deste tipo. Isto trata-se de um puro Eurogame em que estamos a mexer cubos, a gerir recursos, a tomar decisões e a tentar ter um motor de produção o mais eficiente possível. Neste jogo há alguma interatividade com os outros jogadores, não em ataques, nada disso, mas na luta pelos locais no tabuleiro que vão ser aquilo que vai ser possível produzir mais recursos. E existe alguma produção cruzada entre os nossos vários trabalhadores alocados aos vários sítios. Portanto, vamos ter locais onde vamos andar a fazer uma disputa por eles, mas que quando produzimos também produzem para os outros. Uma coisa um bocado semelhante àquilo que nós sentimos, por exemplo, no Concórdia. Embora aqui permita ser jogado até 6 jogadores. Permite muita interatividade e muita interação. Tem várias possibilidades. Não estejam à espera de um jogo com... Como é que eu ia dizer? Não fiquem à espera de um jogo com uma imersão muito profunda. O tema ele tem, mas a capacidade de imersão no tema vai depender muito dos jogadores. Se conseguirem ver aqui realmente a mecânica do sistema de acomodação e criar condições para terem e para poderem receber estes colonos, estes migrantes que chegam depois de uma grande guerra mitológica entre várias raças. Portanto, isso vai depender muito de vocês. No entanto, eu sinto aqui realmente aquilo que sinto normalmente nos outros Eurogames. Trata-se de um jogo de alocação de dados com algumas curiosidades, embora eu diria que no início somos levados a tentar fazer crescer rapidamente a nossa reputação para usarmos todos os dados. Talvez seja
um bocado direcionado nesse aspecto. No entanto, também podemos garantir logo de início um motor de produção, mas isto também depende se os dados que nos saírem inicialmente são bastante adequados. O jogo inicialmente não tinha estas pequenas expansões para ter mais multiplicadores, ainda bem que teve, porque senão o jogo tornava-se muito repetitivo. Então, com estas novas cartas de objetivos, acaba por ser mais interessante porque podemos ter mais caminhos para a vitória. O Conselho de Pedra aparentemente não é tão utilizado porque acabamos por fazer a maior parte dos nossos pontos através dos migrantes que chegam. No entanto, o Conselho da Pedra, que são aqueles pequenos contratos em que temos que dar aqueles recursos para obter pontos, pode ser importante mais na parte final do jogo para fazer aqueles pontos que fazem a diferença. No entanto, pensei que tivesse mais impacto do que normalmente tem e imagino que dos designers também teriam isso em mente. No entanto, não sei. Ficam aqui, tem várias possibilidades de desenharmos caminhos para a vitória através deste Eurogame que usa dados como mecânica de alocação, que recorre a um tema fantasioso e ficam vocês com esta noção para experimentarem e verem se realmente é o jogo para vocês. Interessante é que também acabou há pouco tempo a campanha de Kickstarter da expansão para este jogo que ganha e que vai poder ter ainda mais variabilidade. Eu estou curioso, eu fiz back a esta campanha para depois tentar melhorar o jogo que eu acho que tem potencial. Portanto, fica aqui a recomendação para vocês verem. Eu, na minha opinião, penso que é um bom jogo, especialmente pode ser jogado a muitos jogadores. Pode parecer muita coisa de início, mas acaba por recorrer a mecânicas semelhantes e para jogadores que já jogaram algumas coisas não vão achar muito difícil entrar neste jogo e tem um ritmo bom de jogo, não é muito demorado do ponto de vista da paralisia de análise. Portanto, fica aqui a recomendação deste jogo. Deus!